Bom dia, amigos. Que a paz de Jesus nos envolva nesta manhã, em que possamos juntos refletir na grandiosidade do Evangelho de Jesus. Cada página, cada palavra, cada parágrafo, uma interpretação, um ensino, um desejo, para que cada um de nós possamos compreender melhor a finalidade do Cristo em nossa vida. Hoje nós vamos ler, continua, o item 4, o mandamento maior. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram. E um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe uma questão para o tentar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Disse-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus 22, 34 a 40. A caridade e a humildade, tal a senda única de salvação, egoísmo e orgulho, tal a perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amarás a Deus sobre toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo o que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Convidamos a todos a elevar o nosso pensamento até Jesus, nosso divino mestre, modelo e guia, que tem nos estendido as mãos para que nós possamos caminhar com segurança, saindo dos passos trôpegos para a amplitude da verdade, dos ensinamentos divinos que cada um de nós hoje já temos condições de compreender. Que nosso Mestre Jesus elucide-nos cada vez mais com seu amor, com a sua serenidade, para que nós sejamos mais fortes, nos tocando verdadeiramente de um modo mais profundo tudo aquilo que o Evangelho de Jesus veio nos mostrar como modelo, como guia, como farol que ilumina os nossos passos. Que Deus nos abençoe, nos assista e harmonize os nossos lares e os nossos pensamentos. Assim seja. É preciso entender o que seja esse mandamento maior, contextualizando a história, porque nós sabemos que desde os profetas que antecederam Cristo mais de 2000 anos antes do seu nascimento, eles vieram para estabelecer as bases fecundas de tudo aquilo que o Cristo veio nos preparar, veio nos ensinar, veio nos exemplificar. Então, nós vamos ver que os fariseus, eles também eram seitas, né? De Abraão, que isso foi acontecendo pelas divisões das seitas, dos seus filhos, que nós sei que poucos compreendem, mas que antecede até a chegada da primeira revelação, que foram aquelas 12 tribos. E logo depois, o Cristo, que é o governador do planeta, o Filho unigênito de Deus, enviou os profetas para que eles pudessem preparar os corações daqueles que viriam mais tarde receber a primeira, a segunda revelação. Então, os fariseus, que mostrava que Jesus tapava a boca dos saduceus, fazia parte de outra tribo,
eles se reuniram em torno dele para fazer uma pergunta. Nós podemos ver que as perguntas são inteligentes, mas existe sempre uma pitada de maldade para ver o que é que o Cristo ia falar, para que eles pudessem contestar aquilo que Jesus estava trazendo diante da lei, do decálogo e daquilo que Moisés estava lhes ensinando. Então, quando eles perguntaram para Jesus, mestre, qual o grande mandamento da lei? Para ver se Jesus ia comungar com eles, aquele pensamento. E Jesus, então, respondeu: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e toda a tua alma, de todo o teu espírito. Não era amar egoístamente. Amar aqui, amar a Deus como Pai, que criou, o Criador de todo o universo. E amar a Ele com os nossos mais nobres sentimentos. Porque a palavra coração aqui simboliza todo esse vaso que os sentimentos deposita não no órgão físico, mas que tem as suas referências nesse plexo solar, porque os sentimentos, eles nascem em nossos pensamentos. Daí a necessidade de mudarmos o nosso olhar, a nossa forma de pensar. Então ele diz: amar ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Ele não fala para amar com a boca, com palavras, como homem. Ele mostra aqui esse ser divino que nós somos. E ele fala: esse é o maior e o primeiro mandamento. Se eu não respeitar o Pai, as leis que estão dentro de mim, que sou capaz de fazer as minhas escolhas, tomar as minhas decisões, porque o livre-arbítrio é o juiz que está ligado à minha consciência, eu pergunto: como é que eu vou evoluir? Se nós sabemos que as leis de Deus estão na minha consciência, e a consciência não pode deliberar, ela libera todo o fluxo mental, mas quem decide para nós é justamente a vontade de acordo com aquilo que a consciência já liberou. Então, o livre-arbítrio é o juízo da nossa própria causa. Se eu não tenho conhecimento da lei, eu vou, então, agir pelo meu querer, por esse estímulo que chega até o livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio ele é um processo de uma confluência de vibrações entre aquilo que a consciência emite para a vontade, porque quem delibera os nossos atos é a vontade, porque a vontade é o atributo responsável pela nossa evolução. É ela que tem, junto ao livre-arbítrio, a capacidade de decisão. Então, Jesus mostra bem isso para nós. Esse é o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ora, irmãos, se eu tenho que amar a Deus, que é o Pai, é óbvio que eu devo amar o meu irmão, que é o meu próximo, porque somos filhos de um mesmo Pai. E se nós não tivermos esse olhar, nós vamos viver como homens, como temos vivido, amando aqueles que estão junto de nós como irmãos de uma forma egóica, de uma forma ainda despretensiosa, porque muitas vezes ainda o nosso amor ele é movido pelos ciúmes, pela inveja, pelo orgulho, pelo egoísmo. E ele nos diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu passo a perceber a nossa identidade espiritual. E aí ele fala para nós aqui de uma forma muito singela, mas muito profunda. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Por quê? Porque ele está falando do Criador e do ser criado por ele, que somos todos nós. E nós vamos ver, para que eu possa amar, eu preciso entender os dois princípios de nossa evolução, que é a caridade
e a humildade, porque sem isso no nosso coração, no nosso pensamento, não somos capazes de libertar de todos os sentimentos contrários a esse bem. Então, o mandamento maior é ele que nos ensina que nós devemos amar uns aos outros. E o amor, ele parece que é o mistério dos mistérios, mas não é. E João define isso como uma grande propriedade que ele mostra que é indefinível, dizendo: Deus é amor. E é verdade. Como é que eu vou definir o meu amor? Como é que eu vou definir o amor do outro? Porque Deus, só Deus é amor. Porque Deus não nos pune, Deus nos concede sempre novas oportunidades. E uma das particularidades misteriosas do amor é atingir o interessar por todos os seres. Nós hoje estamos vendo quanto temos sido ingrato. Nós não respeitamos o nosso próximo. E é interessante que a gente deve interessar a todos aqueles nossos irmãos com sentimentos elevados, olhando que cada um de nós temos um tempo na nossa criação, mas não é que eu fui criado primeiro ou o outro depois, é o tempo da maturidade do espírito, do jeito que nós estamos aproveitando as oportunidades que Deus nos está dando. De que forma eu, como espírita cristão, estou olhando para o meu próximo, sabendo que nós temos a mesma paternidade, a mesma filiação divina e que nós somos um espírito imortal? Então, cada qual vê por determinado prisma. E muitas vezes sentimos sobre modalidades várias modalidades. Um é egoísta, outro é ciumento, outro é invejoso, outro é humilde, outro é caridoso. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que ver que, acima de tudo, o amor é um só. E o amor é indivisível. Por isso que a reencarnação nos oferece possibilidades de reencontrar com esses espíritos durante a nossa trajetória evolutiva, para que a gente possa sanar os erros do passado. E ninguém sabe o que o amor diz ao sábio, nem o que diz ao simples, porque isso é uma conquista do espírito. O fato é que o amor envolve e também invade todos os espíritos de acordo com aquilo que ele já compreende. Então, nós precisamos aprender a viver sem saber que este ou aquele gosta ou não gosta de mim. Viver é para amar, é para aprender a respeitar, é aprender a sermos mais humildes e valorizar todas as oportunidades que Deus tem nos dado para que nós possamos descrever o amor que cada um traz. Cada um tem que descrever esse amor dentro daquilo que nós conseguimos. Jesus nos mostrou isso quando ele diz: Mãe, eis aí o teu filho. E olhando para João, ele diz: João, eis aí a tua mãe. Esse é o amor que nós precisamos ter uns aos outros, reconhecer a grandeza que o amor não pode ser contemplado de uma forma mensurável. Não, cada um nos oferece aquilo que ele possui, como nós oferecemos para os filhos aquilo que nós temos dentro de nós. Então, o maior mandamento, a lei maior, é quando nós entendemos que tudo que ocorre na nossa vida é baseado, sustentado na lei do amor, na caridade, na tolerância, na humildade. Então, nós temos que vencer o quê? As chagas que estão em nós, que é o egoísmo, o orgulho, que não nos deixa perceber a grandeza do outro. Então, para que não haja equívoco do amor de Deus e do próximo, ele acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, e nem amar o próximo
sem amar a Deus. É a mesma coisa dentro do lar. Eu amo meus filhos, nós amamos os nossos filhos. Cada um dos nossos filhos vão nos amar de forma diferente. Não que ele seja mais ou menos amoroso, é aquilo que ele pode nos oferecer, é aquilo que ele compreende sobre o que é o amor. Então, muitas vezes, há quem condena mesmo o amor mesclado de egoísmo e alega sempre que o amor, que aquele amor não é amor, que não sabe amar. Então, nós perguntamos o que é o egoísmo, amigos? O egoísmo que vai levar ao sacrifício de si mesmo em prol do objeto dos seus afetos. Nós precisamos ter olhos de ver e ensinar de que forma nós estamos quebrando esse olhar em nós. Então, nós vamos ver que um exemplo assim bem grosseiro, mas talvez a gente possa compreender que muitas vezes o egoísmo ele pode ser também um princípio do amor. Então, entre o fogo e a luz, há uma grande diferença. O fogo destrói. E a luz, o que ela faz? A luz ilumina. Então, muitas vezes, nós vamos ver que aquilo que nós falamos de egoísmo, o egoísmo, quando ele é um processo fechado dentro dele, ele pode gerar violência. Mas, quando nós já começamos a sentir o valor da luz, nós começamos a perceber que a luz ela pode diminuir as sombras que estão dentro de nós. Então, é por isso que Jesus nos disse que ele veio a este mundo para que todos nós tivéssemos vida em abundância. E aí nós vamos ver que a vida em abundância é justamente quando nós entendemos que fora da caridade não há salvação. E que cada um reflita nesse mandamento, de que como você tem lidado com estes sentimentos em você mesmo. E nesta hora do passe, nós sabemos e reconhecemos a grandeza destes espíritos que não olha se somos egoístas, indiferentes ou somos afetivos, amorosos e simples. Todos nós estamos recebendo esta bênção divina que merece respeito neste horário do passe, nesse momento sublime da edificação de novas energias em nosso pensamento. Mestres, Senhor, que cada um faça a sua rogativa de acordo com seus sentimentos. Que as nossas águas sejam fluidificadas, mas que elas se transformem em medicamentos salutares a todos nós. Amigos, queridos irmãos, recebam as vibrações amorosas do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, que vibra para o bem-estar de todos. Que Deus nos abençoe, que assim seja.